Shalom a todos. Como falei para vocês, a gente vai entrar agora no mês de Rosh Chodesh de Tevet hoje, e o Rosh Chodesh de Tevet ele marca justamente o início de um período de profundas reflexões e desafios espirituais. Esse é exatamente o 10º mês do calendário judaico, né? E ele carrega assim uma energia quase que única, né? Ele carrega um pouco um combinado assim, meio de escuridão com possibilidade de luz e de muita renovação espiritual. Ele ainda é um mês que se encontra entre dois momentos muito poderosos, né? Amém. Barrado do trovão. Então ele se encontra igual o mês de Tislev entre dois momentos muito poderosos, né? Ou seja, entre as luzes de Hanukkah, que é o que vai sempre conectar a gente a uma vitória meio espiritual, ao milagre da luz, e ele entra justamente em um jejum. Nesse mês tem um jejum, o jejum de Asará B'Tevet. Então é Asará B'Tevet, que é justamente o jejum que ele marca o início do cerco de Jerusalém, mas pelos babilônicos, ou seja, como se a gente lembrasse do início do cerco pelos babilônicos, e da destruição do primeiro templo que vai se dar lá em Tisha B'Av, lá na frente, no mês de Av, tá? E essa dualidade que tem agora em Tevet, ele é muito interessante, né? Uma essência muito interessante de Tevet, porque é um mês de muito julgamento, mas também é um mês de muita reconstrução. E esse julgamento e essa reconstrução é o que ajuda também a ter um crescimento espiritual, um crescimento de iluminação também muito grande. O masal desse mês é o Ged, né? Ou seja, é uma cabra monteça, ou pode ser um capricórnio, não sei, depende muito de como a gente trabalha dentro desse ponto astrológico do mês de Tevet, tá? E essa cabra, o Ged, né? Ele simboliza muita perseverança, ele simboliza também muita determinação, e justamente porque a cabra ela é conhecida lá no Oriente Médio por ser um animal que escala montanhas muito íngremes. Então é um animal que consegue quase que escalar em 90 graus, né? E esse mês, né, esse masal de Tevet, o masal de Ged, ele nos ensina muito sobre os desafios desse mês. Ou seja, essa cabra ela vai ensinar a gente que a gente precisa passar por umas oportunidades e subir cada vez mais nesse mês uns níveis mais elevados de uma consciência de realização. Vai falar muito sobre realização espiritual, tá? E qual é o planeta que vai reger esse mês de Tevet? Shabtai, né? Ou seja, é Saturno. No hebraico seria Shabtai. Saturno Shabtai ele é muito associado à disciplina e ao julgamento. Muito próximo também da Sefirot, que a gente vai falar mais abaixo, que é Sefirot de Gevurah. Mas Saturno ele rege esse mês, e ele entra muito na questão da disciplina, do julgamento. Ele chama muita gente para introspecção, e que a gente possa sempre revisar nossas ações. Então é um mês muito bom para a gente corrigir nossos erros e estabelecer bases sólidas, aquela questão de criar raízes em solos sólidos, né? Tanto isso não leva muito a gente só para o lado espiritual, mas também para o lado, posso dizer assim, material, né? Secular. Então, criar raízes sólidas no trabalho, criar raízes sólidas de relacionamentos, etc. Então, você pode trabalhar isso tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Como eu falei um pouco acima, né? Então, Tevet vai ser conectado sobre duas Sefirot. E é muito interessante porque é a Sefirot de Gevurah, que vai representar muito a questão da disciplina e do julgamento, e também a Sefirah de Od, que reflete muito humildade e submissão e vontade divina. Ou seja, vai ser um mês que ele vai equilibrar Gevurah e Od, e vai trazer um equilíbrio de força e submissão que sempre busca a gente a buscar, que sempre traz a gente a buscar muita moderação, sempre traz a gente a buscar abrir mão de alguns valores, que são seculares, que são materiais. Então é um mês que você vai entender que você vai precisar ser muito moderado, mas sem abrir mão de alguns valores espirituais, entendeu? Então seja moderado,
seja introspectivo, entenda o julgamento, mas não abra mão dos valores, dos seus valores e dos valores espirituais que a gente estuda. Como a gente sabe, né, cada mês no judaísmo, né, ele é relacionado, ele é associado a um órgão do corpo. O mês de Tislev, que foi o mês passado, a gente conversou, não é nem bem um órgão, mas algo que o corpo representa, né, alguma coisa. O do mês passado foi o sonho, então a gente chegou na Parashá de muitos sonhos, que é a história de Yosef, e agora a gente também entra no mês que é Tevet, em que o órgão do corpo que ele é relacionado, que ele é associado, é o fígado. E o fígado ele simboliza purificação. Então Tevet também é um mês muito para purificação. Ou seja, que você tem que entender que vai ser um mês que você vai passar pelo... Como é que eu posso dizer? De uma forma mais alegórica. Tem que tomar cuidado para que você não venha atacar o seu fígado. Ou seja, você vai passar por um filtro, vai ser um mês que a gente vai passar por um filtro que vai purificar a gente. Então, como eu falei acima, é um momento de introspecção, é um momento de purificação espiritual. A gente vai ter que ser muito moderado nas nossas ações. Pra gente, aquela questão, é pisar em ovos esse mês, mas sem abrir mão dos valores que a gente vive, tá? E é também sabido que por todos que a letra, cada mês ele é relacionado a uma letra hebraica, e nesse caso do Tevet é o Ain, tá? Que a pictografia dele seria como olho, né? Isso vai nos lembrar a importância de enxergar além das aparências nesse mês. Então a gente vai perceber mais dimensões espirituais. É um mês bom para que você consiga se conectar a algumas energias que vai ter ao redor, que acabam sendo escondidos pela realidade. Então tu pode ter um pouco dessa noção nesse mês. Se prepare para um mês muito bom. E a tribo que é relacionada a esse mês de Tevet é a tribo de Dan, que é uma tribo também que é interessante. Se tu for pegar lá Abraham que Yaakov, né, que Israel dá sobre a tribo de Dan, é uma Abraham meio diferente. Mas Dan ele vai representar sempre o julgamento. A história de Dan, ela ensina a gente a buscar muita retificação do julgamento próprio. Então é um momento que você vai ter que entender que aquele auto-julgamento que você tem, aquela autodepreciação, é um momento que a gente vai ter que buscar essa retificação pra gente mesmo. Então melhorar pela gente, não pelos outros. E promover muita justiça e equilíbrio. Então é um mês bom que você faça que você dá cá, que você equilibre as suas energias, entendeu? E tem algumas práticas para esse mês de Tevet, né, que a gente utiliza na Kabbalah, um pouco mais prática. Que seria o quê? Nos primeiros dias de Tevet, é importante que a gente faça uma leitura espiritual, que a gente tenha uma influência espiritual sobre a luz de Hanukkah, que ela vai nos conectar diretamente com a Shekhinah. Essa luz de Hanukkah, ela que nos conecta com a Shekhinah, ela que nos conecta com a presença divina. Mas também é um momento que a gente vai entender que como a gente vai estar no início, até o dia 10 ali, que é o dia do jejum, é como se fosse um início de um momento de muita escuridão. Saindo de uma luz muito grande, então até o dia 10 a gente vai entrar num momento de muita escuridão. Então você tem um pouco dessa noção da luz de Hanukkah, que você leve todos esses dias, que você lembre dela durante esses 10 dias, é muito importante, tá? Então assim, outras coisas que vocês podem fazer até o dia 10 antes do jejum é ler todos os dias o Salmo 27, que ele sempre vai afirmar que o Senhor é minha luz e minha salvação, e o Salmo 73, que fala muito sobre a confiança em meio aos desafios espirituais. Então é muito importante que vocês reflitam sobre esses salmos, que vocês meditem nesses salmos até o dia 10, para que você carregue um pouco mais dessa luz, que ela brilhe um pouco mais nesses 10 dias de escuridão do mês de Tevet, tá? E a gente deve se conectar muito com essa energia. Então a gente vai ter que estudar muito a Torá, vai ter que meditar muito, rezar bastante, ter uma introspecção que vai alinhar e fortalecer os nossos fundamentos da nossa fé. Então, entender, procurar estudar sobre a Sefirá de Gevurah, entender um pouco sobre a Sefirá de Hod, e vocês vão entender o que elas representam e o que elas podem trazer pra gente nesse mês de Tevet, tá? O Zohar ele vai ensinar pra gente que Tevet ele tem uma luz oculta. É um mês em que a luz ela se oculta um pouquinho,
E é um momento que a gente deve se equilibrar para um julgamento e ter muita compaixão. Então é um momento que você tem que entender que você vai ter que julgar menos e ter mais compaixão. Então, se policiar nessas situações para que para que ocorra tudo bonitinho, somente nesses 10 dias, tá? Até o jejum que marca o início do cerco babilônico sobre Jerusalém. E assim como a cabra do Masal de Gad, né, lá de Capricórnio, a gente vai ser desafiado esse mês a escalar novas montanhas, nossas montanhas e novas montanhas internas. Então é um mês propício para você superar seus obstáculos espirituais, para você ter muita força e muita determinação. É um momento muito bom para que você para se encontrar luz, porque na escuridão qualquer luz ela reflete muito forte, então você vai conseguir verificar e achar Hashem nessa luz, nessa escuridão. E vai ser um mês ótimo para a gente unir, como eu falei ainda há pouco, julgamento e compaixão. Então é alinhar as nossas ações, alinhar o nosso propósito divino, para que a gente consiga ter um mês de Tevet muito bom. Tevet ele vai sempre nos chamar para ter essa introspecção, para a gente ter um crescimento e que a gente consiga usar essa energia, a energia desse mês, para a gente refinar as nossas almas, para a gente alinhar as nossas almas, fortalecer as nossas bases espirituais e avançar rumo à luz e rumo à redenção pessoal, tá bom? Então, nesse mês, pense muito em você, entenda o momento e faça para você, faça para sua casa, faça para sua esposa, para sua família e depois entregue à comunidade da mesma forma. Shalom a todos, um ótimo mês de Tevet pra gente e até mais.